Que bom podermos estar juntos aqui hoje, reunidos para adorar o Senhor. Privilégio nosso de podermos ter a liberdade de acessar a sua palavra e, em torno dela, podermos nos reunir para adoração congregacional. Nós começamos o culto lendo um texto belíssimo, lá no Salmo 84, um texto que fala de como o crente deve enxergar, de como o crente deve entender esse momento especial de adoração conjunta. Quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amável é o lugar onde Deus faz habitar o seu nome, onde a congregação reunida pode adorar o seu nome. Eu quero convidá-los agora a abrir suas Bíblias lá no texto de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Queria que pudéssemos fazer a leitura dos 5 primeiros versos da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vou convidar as crianças a virem à frente, nós vamos orar com elas, por nós. Peço que as crianças possam se acomodar aqui, lá atrás do piano. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos nos concentrar, orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja, ó Deus, o teu santo nome, Pai, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Pai. Louvado seja pela tua palavra, pelo acesso à tua palavra, pela comunhão da igreja, pela reunião dos santos, escolhidos do Senhor, a quem o Senhor destinou a salvação e a glória eterna dos céus na tua presença, Pai. Te louvamos pelo privilégio de podermos estar reunidos e acessando a tua palavra, boca do Senhor para nós. Que seja assim, Pai. Cuida dessas crianças, Deus, que eles possam aprender do Senhor, que eles possam crescer no Senhor. Cuide de nós, tem misericórdia dos nossos corações, Senhor, que o meditar do nosso coração seja agradável na tua presença, Pai. Tu és a nossa rocha, tu és o motivo, Senhor, da nossa vida e da nossa compreensão da vida e a abundância que temos tão somente no Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas e essa introdução da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo fala sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus que prevalece sobre o seu próprio apostolado. Paulo estava sendo questionado sobre a sua autoridade apostólica. A vontade de Deus que prevalece sobre as igrejas da Galácia, aos irmãos que ali se encontravam. E essa vontade que prevalece por causa de um fato extraordinário que aconteceu no tempo e na história, que Paulo manifesta aqui como ponto central da mensagem. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O nosso desarraigar do mundo perverso, e entenda o arraigar, é como se nós estivéssemos enraizados nesse mundo perverso por causa do pecado. O Senhor corta isso, corta a nossa dependência
a nossa escravidão desse mundo perverso e nos faz igreja. Esse é o efeito da maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas e sobre aquilo que eu gostaria que pudéssemos refletir nessa manhã, que tem a ver um pouco com o texto que nós lemos do Salmo 84, nada combinado com o presbítero Samuel, mas como é importante nós compreendermos o porquê nós somos igreja, como é importante nós compreendermos o que nos faz igreja e como é importante nós vivermos isso de maneira prática em nossas vidas, a refletir aquilo que o Senhor Deus tem manifestado através da sua graça em cada um de nós. Nós tivemos o privilégio de termos muitos movimentos nas últimas semanas aqui na igreja. Ontem, nossos jovens, adolescentes, alguns adultos também da igreja colaboraram com o fazer, as tentinhas aqui que foram distribuídas entre aquelas pessoas que estão passando por situações de privação em função das chuvas. Lá na Campina do Barreto, ontem, o grupo foi lá distribuir as tentinhas que foram produzidas aqui na igreja. Uma igreja que está em constante movimento, em constante percepção da necessidade de se fazer igreja em todas as circunstâncias. Ontem à noite, à tarde e à noite, como também na sexta-feira à noite, nós tivemos aqui com os jovens reunidos, aprendendo sobre o livro de Provérbios, aquelas doutrinas graciosas para nortear, para fundamentar a estrada desta vida, no tempo que nós estivermos aqui. Como é importante termos conselhos, bons conselhos, a nos conduzir para perto do Senhor. É um desafio nós olharmos para a igreja como Cristo olha, nós olharmos para a igreja como de fato ela é aos olhos do Senhor. Nós somos constantemente motivados pela dureza do nosso coração, pelos nossos próprios pecados e nossos próprios interesses, a olhar e focar, principalmente nos problemas da igreja. A gente conhece os problemas da igreja. Talvez a gente conheça com mais facilidade os problemas da igreja do que as virtudes dela. Talvez seja mais fácil para muitos de nós numerar aqui quantas coisas você mudaria na igreja do que por quantas coisas você é abençoado nela. E esses problemas de fato são reais. Nós não somos uma igreja perfeita, nenhuma igreja o é enquanto instituição, e mesmo assim a igreja invisível do Senhor, ela não é ainda uma igreja perfeita. E nós somos levados então a defender o nosso melhor jeito de fazer as coisas. Paulo nos ensina que o melhor jeito de fazer as coisas é compreender que todas as coisas são resultado da vontade manifesta de Deus em nossas vidas. A igreja presbiteriana na Encruzilhada é uma igreja histórica, quase centenária. Daqui a pouco a gente chega nos 100 anos. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui, comemorando os 100 anos da igreja. Se Cristo não voltar antes, nós temos o privilégio de ver uma igreja em que foi construída com um compromisso e responsabilidade de muitas famílias, de muitas pessoas. E famílias de famílias, gerações após gerações. Mas muitos também comungaram aqui entre nós e por algum motivo já não estão mais aqui entre nós. E eu nem falo daqueles que foram tomados pelo Senhor. Digo isso que todos que saíram daqui, da igreja por algum motivo, todos que saíram de alguma igreja fiel às Escrituras, à palavra do Senhor por algum motivo, talvez tenham tido uma motivação não correta, não bíblica para fazê-lo. E muitas vezes, por causa dos seus próprios interesses, são movidos a não enxergar a igreja como Cristo enxerga, a não ter a lente da vontade manifesta do Senhor sobre a sua noiva, como é clareado nas Escrituras para o nosso ensino, para o nosso entendimento. E imagino que todos, ou pelo menos a maioria daqui, que aqui está reunido, conhece alguém que já passou pela igreja e hoje não está comungando ou participando da reunião congregacional. Eu vejo, às vezes, em alguns momentos, graças a Deus isso não tem sido ordinário na igreja, mas muitos bancos vazios. E eu me lembro como muitos estavam revoltados por não podermos congregar na pandemia, aquela coisa toda, mas parece que quando fomos permitidos estar aqui, estávamos já acostumados com os outros afazeres que tomaram o nosso tempo no domingo do Senhor. E não mais motivados a congregar, a estarmos reunidos pela vontade do Senhor, por intermédio daquele que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso.
Estávamos, outrora, usando um linguajar bem bíblico, enraizado, arraigado nesse mundo perverso, conduzindo a nossa vida segundo o nosso próprio coração, os nossos interesses, a nossa própria vontade, a nossa motivação nos levava a fazer o que fazíamos. E nós fomos então, por causa de Cristo, desarraigados. As raízes foram cortadas, os laços com esse mundo foram rompidos, para que nós pudéssemos viver a plenitude da expectativa, da glória de Deus, ainda aqui nesse mundo. Porque já somos e ainda não santos. Porque já fomos separados por Deus para isso, mas isso ainda não se manifestou plenamente em nós, porque haverá de se manifestar na volta de Cristo Jesus, quando se consumará aquilo para o qual nós fomos chamados para ser. Essa é a alegria da nossa esperança, essa é a razão de termos contentamento em qualquer circunstância, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, como nós cantamos algumas vezes, mas no seu amor. Porque nós não nos guiamos por vista. A nossa alegria está em Cristo Jesus, está no Senhor. Quando o salmista, no Salmo 51, quando Davi é confrontado pelo seu pecado, o clamor dele ali com o coração contrito, com o coração apertado, com o coração esmagado, é que o Senhor não retire dele a alegria da salvação, a certeza da salvação, é a maior alegria da igreja. Por isso, Paulo vai exortar lá aos Filipenses, no capítulo 4, quando há conflito na igreja, voda e sinta que está aí se questionando, talvez sobre quem tinha a razão, sobre quem sabia o que era melhor para a igreja, Paulo vai dizer, alegre-se no Senhor, em vez de ficarem achando que sabe o que é melhor para a igreja. Alegre-se no Senhor. E as ansiedades de vocês, olha, estão aí em conflito, estão ranzinzando pela igreja, nem existe essa palavra, né? Mas alegre-se no Senhor. E se tiver alguma ansiedade, coloca diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Na verdade, há uma série de disparidade entre aquilo que nós vemos na igreja e aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. É um sério problema. E um problema onde a raiz está no nosso próprio coração. O problema é o que nós deixamos a igreja aparecer para nós. Hoje, até aqueles que são classificados como desviados, desigrejados, né? Muitas vezes pessoas que fizeram parte de alguma igreja, mas se frustraram em algum momento, então agora eles adoram em casa, eles são um templo, então eles podem adorar em qualquer lugar. Querem o Deus da igreja, mas não querem a igreja de Deus. Querem o Deus das bênçãos, mas não querem servir como aquilo para o qual nós somos chamados para ser. Talvez achassem que melhor seria que fossem então convertidos e levados, porque afinal de contas não precisam de igreja, não precisam de ninguém, de suporte, de apoio, de direção, são suficientes. Ou os desviados que andam frustrados, muitas vezes conduzidos pela própria percepção do que a igreja é para ele, deixou de servi-lo, deixou de ser interessante, deixou de dar-lhe alguma motivação para fazer parte, então ele começa simplesmente se distanciando, depois questionando, depois sendo contrário, e aí aposta de vez. É um caminho. A gente começa simplesmente reclamando das coisas. Como na carta do diabo ao seu aprendiz do C.S. Lewis, né? Quando o diabo mais experiente vai ensinar o diabo júnior, ali, o Juninho, o estagiário, como ele deve fazer para conduzir o coração daquele rapaz para longe do Senhor. E ele vai, cada capítulo, uma tática diferente. Não deixa ele pensar nas coisas de Deus. Depois, faz com que ele se incomode com a igreja. Faz com que ele comece a perceber e se distraia no culto. E a gente começa perdendo o senso da adoração, perdendo a percepção daquilo que é o dia do Senhor. E nós começamos, então, a questionar a nossa própria participação do porquê que a gente está na igreja. Martin Luther King Jr., ele diz em um de seus escritos que a igreja não é um mero termômetro que registra as ideias e princípios da opinião popular. Não é esse o papel da igreja, é ser um termômetro das ideias e princípios da opinião popular. Mas a igreja, ela é um termostato que transforma os usos e costumes da sociedade. Uma igreja relevante, não é uma igreja cheia de projetos sociais.
Uma igreja relevante é uma igreja que proclama o evangelho, redimindo o mundo à sua volta. É uma igreja que transforma os hábitos e costumes daqueles que estão na igreja, para que através deles, através dessa transformação, Cristo seja manifesto pela igreja. A igreja é uma instituição divina e foi divinamente instituída pelo Senhor. Deus instituiu a igreja, Deus levantou a igreja, Deus ajuntou a igreja. Deus estabeleceu um dia para que a igreja estivesse reunida em adoração. Deus, Deus, Deus e nunca a instituição, nunca o homem pela sua própria vontade. Nos 3 primeiros versos do texto que nós lemos em Gálatas, os versos 1, 2 e 3, vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando entre irmãos e para irmãos. Paulo está falando como um homem que foi levantado pela vontade do Senhor. Entre outros que foram levantados pela vontade do Senhor, ele chama irmãos, e ele está se dirigindo à igreja, que também foi levantada e instituída pela vontade do Senhor, por meio de Cristo Jesus, pelo qual a vontade do Senhor se manifesta em nós. Muitas pessoas acham que a igreja não é mais relevante na sociedade. Muita gente acredita que tem uma missão melhor para a igreja, que ela não tem mais impacto, que ela perdeu a importância, porque muitas vezes a igreja perdeu a importância para essas pessoas, porque talvez a motivação nunca tenha sido Cristo. Nós temos uma tendência natural, intrínseca ao nosso coração, de amar o homem mais do que amar a Deus. A gente diz que a gente vai pregar o evangelho por amor aos perdidos, antes de dizer que nós vamos pregar o evangelho para a glória de Deus, porque Deus mandou. E então, se a igreja não é mais aquela igreja social com a qual eu me identificava, eu não quero mais esse Deus da igreja, porque na verdade eu tinha um Deus conforme a minha imagem e semelhança. Como o John Stott vai dizer, tão nanico quanto a minha própria expectativa, quanto a minha própria ideia de divindade. Outras pessoas vão dizer que não acreditam mais em instituição, em hierarquia, porque afinal a igreja é gente, não tem que ter hierarquia na igreja, não tem que ter organização na igreja. Nietzsche, ele disse certa vez sobre a igreja, que a igreja cristã é uma enciclopédia de cultos pré-históricos. E ela o é para muita gente, eu acredito que sim. Mas, na verdade, a igreja, ela é a única coisa que tem vivido plenamente ao longo de toda a história. O único caminho para a vida genuína ao longo de toda a história. Deus, através da sua palavra, instituiu as bases para a igreja. Deus, por meio de Cristo, levantou a igreja e Ele foi quem disse: elejam presbíteros, elejam líderes, homens santos, para auxiliar também, elejam diáconos para a igreja, congreguem, tenham tudo em comum, palavras que estão no livro que é a boca de Deus para a igreja, que é o fundamento de cada pilar que a igreja levanta em meio à sociedade, em meio à cultura, em meio a esta geração. A igreja são pessoas alcançadas pelo amor de Deus, para a honra de Deus. Gálatas 3, 4 e 5, diz a palavra de Deus: a graça é graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A igreja é aquilo que Deus remiu com o seu sangue. A igreja de Cristo. Os homens que se reúnem para congregar com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, são aqueles que Cristo remiu com o seu sangue. Olha como é sério isso. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas mazelas,
Cristo nos remiu com o seu sangue para que não andássemos mais nessas coisas. Efésios capítulo 5, verso 25 vai dizer que maridos, amai vossa mulher, também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja. Cristo se entregou por esta congregação, Cristo se entregou por toda a igreja invisível reunida sobre a terra. Cristo se entregou, derramou o seu sangue para que nós fôssemos separados dessa geração perversa, desse mundo pervertido, dessa cultura pervertida, corrompida. Lembro de quando eu era adolescente e aquelas fases de acampamento, e a gente via muita gente, né, que todo acampamento se convertia, impressionante. Tinha adolescentes que iam para 3, 4 acampamentos, 3, 4 vezes se convertia lá. E depois, quando saía de lá, parecia que nada tinha acontecido. E muitas vezes nós víamos muitos desses libertários, né, serem colocados ali como liderança e participando, mas tendo uma vida completamente destituída de Deus, e aquele movimento, aquele coração impetuoso, adolescente. Eu dizia que não fazia sentido estar na igreja, que a igreja só tinha hipócrita. Que a igreja só tinha hipócrita porque essas lideranças, elas pareciam uma coisa na igreja e eram outra fora. Como é que pode isso? E aquilo começava a me afastar da igreja, a me introduzir para fora da igreja. Talvez faltasse alguém para chegar para mim para dizer: a igreja só tem hipócrita. Vem, cabe mais um. Vamos juntar aqui para ver se a gente muda, para ver se a gente se transforma. Todas as razões para não estarmos envolvidos com a igreja, elas giram em torno de nós mesmos, dos nossos próprios corações. Nós então deixamos de perceber como a igreja é transformadora para nossas vidas, como a igreja é importante para fundamentar, para aquecer a chama dos nossos corações. Cristo ama a igreja. Se Deus ama a igreja, nós também devemos amar a igreja. Se Cristo morreu pela igreja, quem sou eu para não amar aquilo que Cristo ama? Se não olharmos assim para a igreja, nós vamos começar a ficar amargos com a igreja, com os irmãos. Nós vamos começar a sucumbir diante das dificuldades e talvez chegamos a dizer: é difícil, como é difícil lá na igreja, é tão difícil. Já ouviram isso? Eu já ouvi, já falei. Lá na igreja é tão difícil. Mas mais difícil, o mais difícil, fez o Senhor por mim. Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque aquele que não poupou o próprio Filho, escreve Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 32, antes por nós o entregou, não nos dará nele todas as coisas? O mais difícil Deus fez foi entregar o próprio Filho. Então, deveria ecoar nos nossos corações, deveria ecoar no coração da igreja, no meio da igreja, as palavras escritas aqui: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meus irmãos, nós não podemos permitir que as nossas próprias frustrações desviem o nosso foco de como Deus vê a igreja. Nós não podemos permitir que o nosso coração enganoso nos leve a viver amargosos enquanto igreja. É quanto mais amamos a igreja como Cristo ama a igreja, e quanto mais fizermos isso, mais vamos querer conhecê-la, mais vamos conviver com ela, mais vamos amá-la, mais vamos conhecer a Cristo através dela. A igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades. Nós sim, que fomos levantados para servir e satisfazer as necessidades da igreja através daquilo que Deus faz através de nós. Há um pregador, gosto muito dos seus livros curtos, diretos, objetivos, que é o Kevin DeYoung. Ele disse certa vez uma mensagem que um amigo, ele é realmente seu amigo se você não suporta a sua esposa. Imagine você tem um amigo e ele é realmente seu amigo se ele não suporta a sua esposa. Ele tem aversão à sua esposa. Tem gente que acha que ama Jesus,
mas não suporta a noiva dele. Não suporta a igreja. Será que Jesus quer ser amigo, quer ter um amigo que não ame a sua noiva? Será que quando nós cantamos, que somos amigos e Jesus, não encontrei um grande amigo, né? Encontrei um bom amigo, eu sou péssimo com música, vocês sabem. Mas será que quando nós cantamos isso, nós cantamos com o coração certos de que amamos aquilo que Jesus ama? Que desejamos o melhor para aquilo que Deus deseja melhor. Cristo deseja o melhor. Cristo se casa com uma prostituta imperfeita. Essa é a visão da igreja. É assim que Deus nos ensina lá em Oséias. E Ele a torna pura. Ele a purifica de sua prostituição. Ele nos purifica de nossa prostituição. E nós somos uma noiva feia. Tem nada para oferecer. Feia, não sabe cozinhar, mora longe. Cheio de problemas. Mas Jesus se entregou por ela. Entregou o seu próprio sangue. Se entregou numa cruz. Morreu pelos pecados dela. Para lavar a igreja. Para dar a ela as roupas santas, roupas limpas. E chamá-la de sua. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós fomos chamados com o propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 João capítulo 4, abre comigo, eu vou encerrar aqui neste verso. A mensagem essa manhã, 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o fundamento da lente com a qual nós precisamos ver a igreja. A igreja é como alguém que faz um tapete pelo avesso. Aquela música dos Tenomárcios, né, tapeceiro, belíssima música. A gente vai vendo ali a coisa pelo avesso, aquele tapete feio, parece que as coisas não estão conectadas até a obra terminada. Ou é como uma construção, quem já fez obra em casa sabe como é feio durante a obra. Cheio de poeira, cheio de tijolo, metralha em todo lugar. Mas Deus vê a obra pronta. Ele sabe como será, porque é Ele quem realiza e Ele é fiel para completar aquilo que começou a fazer. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus sabe exatamente o que está fazendo da igreja. O que nós precisamos, meus irmãos, e essa é a exortação dessa manhã, compreendendo que Cristo morreu por ela, compreendendo que fomos chamados pela vontade do Senhor, compreendendo que Cristo ressuscitou dos mortos para dar vida à sua igreja. O que nós precisamos clamar a Deus é que Deus nos ensine a enxergar a igreja com os seus óculos. Nós precisamos ter as lentes do Evangelho, da nossa miserabilidade, da graça de Deus. E assim talvez nós aprendamos a alegrarmos-nos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. E que as nossas todas ansiedades e preocupações, percepções de que as coisas não são do jeito que deveriam ser, sejam colocadas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, diz a promessa de Deus, guardará o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, todo-poderoso, Senhor. Tu és altíssimo, Deus, sobre todas as coisas. Cremos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Esta igreja te ama, Senhor, e tem sido aperfeiçoada pelo Senhor. Dá-nos, Senhor, a compreensão, dá-nos os teus óculos, para que aprendamos a olhar as coisas em conformidade com a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, e
nos faz permanecer, prevalecer, perseverar em fidelidade como igreja às Escrituras. Que esta seja o fundamento da nossa lente, da nossa cosmovisão, da nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta, de enxergar a igreja, de enxergar o irmão, seja através das lentes do Senhor. E para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém.